Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à sabatina do Grupo Folha de Londrina com os candidatos à Prefeitura Municipal. Eu sou Douglas Cúspios. E eu sou o Luiz Fernando Wiltenburg. A publicação das entrevistas realizadas pela equipe de reportagem da Folha de Londrina e do Portal Bond e as matérias no impresso e em nossos sites será por ordem alfabética, conforme combinado previamente com todos os candidatos. Ao longo das 7 entrevistas, teremos a oportunidade de conhecer as propostas dos prefeituráveis para as mais diversas áreas da cidade e entender como eles pretendem encarar os desafios da administração municipal. A entrevistada de hoje é a candidata da Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB, Isabel Diniz. Isabel é educadora popular na Comissão Pastoral da Terra e é formada em História pela Universidade Católica de Goiás. Ela concorreu a vice-prefeita em 2020 e em 2022 fez parte do coletivo popular do PT para uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná. Isabel, seja bem-vinda. Obrigada, Douglas. Obrigada, Luiz Fernando, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez dialogando e apresentando as nossas propostas. Isabel, para começar a nossa conversa, por que a senhora quer ser prefeita de Londrina? Estar candidata a prefeita numa chapa 100% feminina hoje é motivo de orgulho e resultado do papel das mulheres hoje no contexto da sociedade, mas é resultado também da minha prática em fazer política todos os dias, em estar atuando, em conhecer diversas realidades da cidade e principalmente fortalecer e ampliar a participação e a contribuição das mulheres que já atuam nos diversos segmentos da sociedade, mas que neste momento da história podem contribuir em muito na gestão pública e estar à frente dos serviços da Prefeitura em Londrina. Candidata, a obra do Teatro Municipal de Londrina está parada já há mais de 10 anos. O Teatro Zaqueu de Mello também está fechado. Nós temos um Museu de Arte de Londrina que também é inativo. Esses são pontos que constam no seu plano de governo. Sim. Agora, como executar essas obras, retomar essas obras paradas sem recursos disponíveis? Então, essa é um grande problema, essa questão. A arte e a cultura abandonada. Um povo, quando fica sem cultura valorizada, quando a arte está abandonada, quando o seu patrimônio histórico está deixado de lado, tem grandes perdas. Então, retomar imediatamente o término da obra do Teatro Municipal, buscando no governo federal, em outros espaços de fundo da cultura, a retomada desta obra, que tem um papel fundamental, que é para nós fortalecermos aquilo que Londrina já tem de bom, que são os eventos que podem ser atraídos para Londrina e, principalmente, ofertar para o público londrinense espetáculos, apresentações, um espaço de cultura. Os desafios da reforma, conclusão de reforma do Zaqueu de Mello e do Museu das Artes é fundamental para que a gente possa não só zelar, cuidar do nosso patrimônio cultural, histórico, mas também animar, prover e promover a ampliação de atrativos da vida cultural e principalmente iniciando, Luiz, pelo orçamento municipal. Hoje, o orçamento da cultura em Londrina é menos de 3%. Nós precisamos retomar os níveis e parâmetros de investimento de, no mínimo, 3%, ampliando a destinação desses recursos, mas, sobretudo, retomando recursos das instâncias federadas que nós temos, das instâncias de níveis de Estado e de incentivo à cultura, à arte, que podem ser imediatamente aplicados. Nós temos certeza que é possível retomar e fazer isso com decisão e vontade política. A candidata falou de recursos, para a cultura, O PROMIC, o Programa de Incentivo à Cultura de Londrina, foi e tem sido muito importante, para o desenvolvimento de ações culturais aqui na cidade. O orçamento do PROMIC gira em torno de 5 milhões para esse ano de agora. E os agentes culturais relatam, que esse valor está muito defasado ainda, Como a senhora disse, com o 3% para a cultura, o valor seria maior. Como efetivamente aumentar essa parcela do PROMIC, para incentivar essas práticas culturais aqui em Londrina, candidata? O PROMIC, ele é um direito, uma política pública implementada pelo Partido dos Trabalhadores em Londrina, fortalecido com a retomada da política para a cultura, para as artes no governo do presidente Lula.
né, o amigo da cultura, presidente amigo da cultura, amigo dos produtores da cultura, dos artistas, daqueles que trabalham e têm essa beleza de contribuição. Então, fortalecer diretamente para o Promic, que tem um papel fundamental na cidade, de produzir articulado com a saúde, com a educação, criarmos inclusive os contraturnos criativos de fortalecimento, de estímulo da cultura, do esporte. Então, é sem dúvida uma necessidade de decisão política, de vontade política em aplicar os recursos, em investir, mas também buscarmos as possibilidades no amparo de leis, no amparo inclusive de recursos que podem ser destinados, inclusive com a contribuição e participação dos nossos parlamentares, que podem buscar esses recursos, também na perspectiva da parceria pública-privada. Londrina tem e sabe, né? A Londrina sabe da importância disso. Então, principalmente também, além dos recursos públicos do município, do governo federal, buscarmos as parcerias público-privadas, que podem muito contribuir e trazer a qualificação, o amparo dos recursos, mas também criarmos as condições e as qualidades para que a gente possa retomar com força e vigor a cultura em Londrina, principalmente a partir dos programas presentes nas comunidades, articulado com a criatividade dos nossos artistas e principalmente com a área da educação criativa. Isabel, outro ponto bastante abordado no seu plano de governo é em relação à saúde municipal, né? O que eu queria saber, quais as propostas que você tem para reduzir as filas nas duas UPAs que nós temos e na busca do atendimento especializado. Então, a saúde, sem dúvida, do ponto de vista do orçamento, ela é uma prioridade. Ela está amparada tanto do ponto de vista da Constituição, da legislação, e ela tem de ser uma prioridade. A população bem cuidada, retomando serviços específicos como a questão da saúde preventiva, retomando com vigor e fortalecendo o programa da saúde da família, que é o agente de saúde, o médico, o atendente presente aonde mais precisa, aquele que está acamado, aquele que não pode se locomover, aquela situação que exige. Fortalecer o programa Mais Médicos, com a contratação de mais médicos, uma questão que está muito defasada nas unidades básicas de saúde. Fortalecer o papel dos agentes de saúde nas especialidades dentro das UBSs é fundamental. Ampliar principalmente o atendimento das nossas unidades para aquelas unidades específicas de 16 horas e 23 horas. Isso vai desafogar o papel que a UPA tem, que é a emergência, a urgência, os acidentados, não é? Então, nós fortalecendo o servidor público da saúde, ampliando, né, e qualificando esse atendimento, fortalecer inclusive o Conselho Local de Saúde como um mecanismo de controle social que vai nos ajudar a gestão pública, né, a unidade básica, o servidor da saúde nesse acompanhamento, trazendo essa questão e, sobretudo, fortalecendo a busca de recursos e a parceria para que a gente possa construir mais unidades com qualidade, com padrão de conforto, de dignidade que as pessoas precisam, né? A construção de novas unidades e a reforma das unidades que estão defasadas, que precisam de reparo, para que a pessoa, quando ela chega ali, ela seja bem acolhida, seja bem atendida, que o espaço físico esteja adequado. E a questão das especialidades é o grande vetor que nós precisamos cuidar, né? A fila está grande, as especialidades são necessárias. Tem especialidades que nós já podemos aportar diretamente na unidade básica de saúde, como é o caso da pediatria, como é o caso da psicologia. Hoje a grande demanda de atendimento das pessoas com a questão da saúde mental afetada, principalmente depois do processo da pandemia. É um grande desafio, as pessoas estão pedindo, estão perguntando. A questão hoje do desafio que quase 40% da população atendida na UBS são os idosos, são as pessoas que já estão na idade adulta, né? E que precisam entender, precisam inclusive do atendimento da geriatria, que é importante para a qualidade de saúde do idoso. Então, cuidar da criança ao idoso
É uma prioridade nossa, inclusive fortalecendo essa presença. E, claro, a parceria com as clínicas, com os hospitais, com os profissionais que possam estabelecer vínculo de parceria para que a gente possa constituir os mutirões, tendo recurso, condições, e essa parceria, esse convênio fortalecido, para que a gente possa diminuir o sofrimento das pessoas que estão na fila, precisando de um conjunto de especialidades que são urgentes na vida. Isabel, qual seria o impacto disso no orçamento municipal e onde buscar os recursos que são necessários? A saúde ela é uma prioridade no orçamento municipal. E um orçamento de Londrina é um orçamento robusto e consistente, que possibilita esta ampliação. Nós temos a afirmação da atual administração que tem sobra de recurso da saúde, inclusive destinado para outras políticas importantes, mas não focados na saúde. Então, isso demonstra que no orçamento municipal nós temos rubrica suficiente para implementar imediatamente ações retomadas. E volto a dizer, a fina e estreita parceria com o governo federal, que tem investido na política de saúde, no envio, na socialização de recursos que podem viabilizar e fortalecendo, inclusive, essa questão de parceria e convênio e, principalmente, fortalecendo a busca de recursos da saúde, inclusive em organismos internacionais, em fundos nacionais que podem potencializar com os institutos, né, com a Fiocruz, inclusive, que nós podemos sanar. É possível, até havendo a decisão política, havendo o respeito, inclusive, para com o teto de gastos, é possível fazer. Londrina tem orçamento para fazer isso. Londrina tem vontade política e tem relações políticas para fazer isso e responder à demanda da sociedade. Isabel, falando agora de assistência social e outras áreas também, né, porque é um problema muito complexo aqui na cidade e que tem sido uma pauta da campanha e da pré-campanha aqui na cidade, que é justamente o aumento da população em situação de rua, sobretudo aqui na região do centro. Como que a candidata pretende lidar com essa situação e o que de concreto pode ser feito para dar um atendimento a essas pessoas? Então, hoje, a política pública de atendimento às pessoas em situação de rua é uma situação que precisa ser enfrentada através do diálogo, da constituição de grupos sérios de trabalho, né, estabelecendo parcerias com vários segmentos da sociedade, com entidades que fazem um trabalho permanente com essa população. O aumento significativo das pessoas em situação de rua é uma realidade hoje, sobretudo, acentuada e impactada por dois fatores principais. O contexto do pós-pandemia, em que a maioria das pessoas já em situação de pobreza e vulnerabilidade ficou exposta, né, foi subjugada, foi jogada nessa situação. Ninguém está na rua porque quer. Ninguém vive em situação de rua e de abandono por uma escolha pessoal. As pessoas precisam ser acompanhadas, identificadas, assistidas. O outro fator foi também resultado de um recente processo de um desgoverno que distratou, que não tratou os efeitos concretos da pandemia na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade, de desemprego, de fome e de acentuação da questão da doença, não só derivada dos elementos do contexto pandêmico, mas também do afetamento mental. Então, o nosso desafio, a nossa proposta concreta é sentar, dialogar, primeiramente, colocando a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Saúde, priorizando, junto com outras demandas, essa questão do acompanhamento, da identificação das pessoas, do mapeamento dessa situação. Vale lembrar que a situação de pessoas na rua não está só na área central, ela está presente em todas as regiões. Nós temos muitas pessoas que vivem em situação de rua, que trabalham durante o dia, mas por questão de segurança, dormem em carros abandonados na extrema periferia. Então, isso é uma realidade que nós precisamos identificar. De jeito nenhum, a questão das pessoas, né? O cuidado com as pessoas em situação de rua tem de ser só caso de polícia. E envolve segurança. A segurança, inclusive, das pessoas que estão mais vulneráveis, que estão expostas e que podem ser vitimadas desde o preconceito, da violência, da repressão, mas também da cooptação para
a drogadição, para a questão da criminalidade, que leva, a pessoa está exposta, ela está vulnerável. Nós já tivemos aqui políticas de direito efetivada, quando nós terminamos o nosso mandato aqui em Londrina, que nós tínhamos 11 pessoas em situação de rua. E essas pessoas estavam identificadas, assistidas, tratadas, acompanhadas. A explosão demográfica das pessoas em situação de rua é um grande desafio para a política governamental, nas 3 esferas, no município, no estado e a nível federal. Então nós precisamos pensar, à luz, inclusive, o governo federal criou uma linha de atenção, de cuidado para com essas pessoas. Então, também atrair esses recursos para que a gente tenha, os profissionais acompanhando quem precisa de tratamento, quem precisa de atendimento, a regularização documental para que essa pessoa possa existir, né? Que ela possa ser reintegrada na vida social, que ela possa, se quiser, ser reintegrada à sua família, porque, né, o apartamento familiar, cada pessoa tem o seu drama. Mas principalmente também, o nosso compromisso é com o tratamento e o cuidado humanitário, do cuidado e do zelo. Ninguém quer, né, a sua cidade num cartão postal como esse. Agora, nós precisamos cuidar. Como é que nós iremos enfrentar e cuidar, né? Precisa tratamento, precisa acompanhamento, precisa qualificação, profissionalização, diálogo, reconectar essas pessoas ao seu ambiente familiar, social, de pertença. Então, isso requer decisão política, vontade política, participação, parceria, diálogo, disposição. E aí sim, com o conjunto das forças, dos segmentos, das entidades, chegarmos a um bom entendimento solidário, fraterno, humanitário, que expresse o que é a prática do cidadão londrinense, que é o cuidado das pessoas. Candidata, a educação em tempo integral, né, parece ser o caminho da educação pública nos próximos anos, e já é uma... Todo mundo fala, todo mundo propõe, e ela não se concretiza, né? O que a senhora propõe para aumentar a cobertura do ensino em tempo integral no ensino municipal? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos adequar, construir, ampliar espaços físicos, né? Para ter educação integral de qualidade, né? Para que a criança e o jovem, o adolescente tenham na escola esse parâmetro, né, da educação. E está mais do que provado, Luiz. A educação, quando ela recebe investimento, quando ela é o carro-chefe de uma gestão e de um serviço da prefeitura, o resultado vem. Vem com a qualificação, com o resultado, né, no desempenho, no desenvolvimento, vem no resultado esportivo, vem no resultado, inclusive, da presença e participação. Então, primeiramente, retomarmos com urgência a ampliação, a adequação e a construção, quando necessária. Londrina está recebendo, já está aprovado no novo PAC, mais uma escola em tempo integral em Londrina. Isso vai mudar a vida daquela região na cidade. Então, termos esses espaços físicos adequados, estruturados, com internet, né, para estimular a criatividade da nossa criançada, na tecnologia, no desempenho, no profissionalismo. E, sobretudo, também aplicando os recursos que o orçamento municipal tem e que pode ser aplicado integralmente, se esse for o entendimento da necessidade da adequação dos espaços, da qualificação dos quadros que estão nas nossas escolas, fazer isso. Mas nós temos a certeza e a segurança que é possível fazer isso hoje no grande projeto do governo federal do presidente Lula, que é investir na educação. O resultado das Olimpíadas estão aí. Os nossos atletas premiados, todos vêm de escola pública, vêm de educação criativa integral, articulada com as áreas de conhecimento, com a criatividade lúdica, com o esporte, com a poesia, com a música, com a dedicação e, sobretudo, com uma educação qualitativa que passa, inclusive, pela questão da alimentação saudável e de qualidade para que os nossos jovens, as nossas crianças estejam. Reduzir significativamente a demanda de vagas e a escola em tempo integral, criativa, permanente ou proporcional,
né, com contraturnos criativos, também porque, né, a escola não pode tirar o vínculo familiar, não tirar a criança o dia inteiro, para que ela se consuma, mas principalmente nos contraturnos criativos, que é aquele que vai assegurar o estímulo, a motivação. Vai garantir também essa questão da qualidade do ensino, né, da responsabilidade. Então, o compromisso da escola integral, principalmente estruturada, equipada, é nosso compromisso. E decisão e vontade política. A privatização não é a saída. Nós sabemos que, né, existe muita propaganda, muita proposta, projetos pilotos, insights que estão sendo feitos na perspectiva de tratar a educação como mercadoria. Educação é direito, não é mercadoria, e é responsabilidade do Estado e, no nosso caso, da educação municipal, é papel do município garantizar isso. Não com equipamentos vindos para Londrina, como hoje nós temos, equipamentos que estão chaveados dentro de armário, e as nossas crianças. Então, é nosso compromisso, e a gente tem condições de fazer isso. Inclusive, em determinadas situações, parcerias com as empresas que podem investir nessa questão e que vão, inclusive, né, ter a sua política de trabalho social, de incentivo social, fiscal, inclusive, ser fortalecida. Agora, a privatização do direito não é a saída, com certeza. Isabel, como que a senhora vê a administração, né, dos distritos de Londrina? Qual que é a proposta, a política pública que a senhora propõe para garantir o atendimento, os serviços, né, da prefeitura para essas regiões do município? O desafio da gestão pública, ela é o desafio da questão das instâncias, né? A nossa proposta, em primeiro lugar, em relação às comunidades dos distritos rurais, do ponto de vista que não é uma preocupação só administrativa. Né? Muitas vezes a gente burocratiza a administração, que mais emperra do que leva o atendimento da política pública nas comunidades dos distritos rurais. Primeiro compromisso nosso é fortalecer a Secretaria da Agricultura como esse espaço de presença, de diálogo, de assistência técnica, de motivação, de incentivo, da retomada da vida social, da vida cultural, né? Fortalecer as festas dos nossos distritos, as festas temáticas, fortalecer a economia através da agricultura familiar, que é a grande vocação de Londrina. Né? Nós temos uma enorme produção criativa, de produção de alimentos e que podem ser fortalecidas, inclusive, com as agroindústrias presentes, mas fortalecer em diálogo com as comunidades, fortalecer essa ligação, essa integração das comunidades dos distritos rurais e da sua população como uma parte integrada da gestão. Porque desmembrar, muitas vezes, é não dar condições de viabilidade, inclusive do ponto de vista dos recursos. Ela tem que estar integrada, né? À vida das secretarias, da Secretaria de Obra, que tem um papel fundamental, da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Desenvolvimento. Sempre pensando que a gestão, os serviços oferecidos, eles estão integrados no orçamento. Porque não basta apenas criar instâncias administrativas, né, que muitas vezes se perde no dia a dia, no cotidiano da burocracia, e você não consegue fazer chegar os recursos que nós precisamos fazer. O grande desafio hoje das comunidades, dos distritos, é a questão do transporte. É a questão das estradas bem conservadas, inclusive aquelas vicinais que vão direto no sítio, na propriedade, na chácara, na casa daquelas pessoas. E cuidado também com as estradas principais. Londrina tem um grande déficit ainda de estradas em situação de cascalhamento, ou de asfalto, ou a própria questão do paralelepípedo, que pode ser uma saída viável, né? Mas isso também tem que dialogar com a questão da produção, com a questão do transporte escolar, com a questão, né, das pessoas que vão, inclusive, da cidade nos finais de semana para visitar a família, para suas propriedades, para sua chácara, para o seu espaço de lazer. Então, esse compromisso nosso, primeiro, fortalecer a Secretaria de Agricultura, mas que isso esteja integrado ao serviço, à especificidade e aos orçamentos do município.
para que aí aquele que esteja lá operando, né, que nós tenhamos, isso tudo é para se discutir, que a gente tenha um representante administrativo ou da gestão lá próximo da comunidade, mas um outro papel, fortalecer acima de tudo as associações das comunidades, os conselhos locais comunitários que possam abrir diálogo e fazer também essa interlocução. Isso é controle social. Sem controle social e participação popular, não há administração que dê certo. E nós queremos retomar esse papel e essa participação também das comunidades dos distritos rurais. Candidata, o seu plano de governo fala em priorizar a construção de moradias populares nas 5 regiões de Londrina. Fala também na regularização fundiária para as famílias de baixa renda. E o que eu gostaria de saber é: a prefeitura consegue executar por si só todos esses projetos ou vai depender do auxílio estadual e federal? E também tem a preocupação da nossa Coab, que ela já não constrói casas há muito tempo. Como equacionar isso tudo? O que fazer com a Coab e como colocar em prática essas suas propostas? Imediatamente, fortalecer o papel e a atribuição da Companhia de Habitação de Londrina. Ela tem um papel histórico, sabe fazer, já deu contas disso. Fortalecer e valorizar os servidores da Coab, que são pessoas técnicas de competência e de qualidade. Formularmos as propostas e os projetos imediatos de retomada, de regularização das mais de 60 áreas de ocupação que nós temos nas diversas regiões da cidade. Principalmente tendo como referência a regularização do que já fizemos, principalmente no João Turquino, no Santa Fé, no São Jorge, no Monte Cristo, no Franciscato, no União da Vitória. Porque quando a regularização vem, ela reconhece o papel da pessoa naquela condição, mesmo que ela esteja, inclusive, numa área irregular de fundo de vale, elaborar, formular a proposta de remoção daquelas famílias para uma área que a prefeitura, a companhia de habitação, e a prefeitura pode fazer isso, porque Londrina a prefeitura tem várias obras que podem ser permutadas com áreas de interesse público próximo das áreas de ocupação, para que aquelas famílias sejam instaladas, tenham moradia. Então, a retomada imediata da moradia popular, que, como vocês já disseram, está parada, deixou de ser feita em Londrina. A outra questão é o atendimento com a moradia também das famílias que ganham até 3 salários mínimos, que é uma grande demanda e que essas famílias consomem o seu orçamento, boa parte da sua renda e orçamento no pagamento de aluguel. Nós precisamos enfrentar essa demanda por moradia popular e para a população que tem essa situação do aluguel. Claro, também fortalecendo outras modalidades que estão atendidas em Londrina. A retomada do crescimento da construção civil mostra disso. Quanto aos recursos, nós temos rubrica própria, tanto do ponto de vista monetário, orçamentário, e eu volto a dizer, Londrina, o município, tem áreas em regiões nobres da cidade que não estão lá para poupança imobiliária. Estão, inclusive, para estar a serviço, como nós tivemos o caso da ocupação do Cristal e da ocupação do Aparecidinha, em havendo interesse da negociação, da disponibilidade da área, da permuta de área de terreno público do lado, como é o caso do Cristal, e que a Prefeitura e a Coab não fizeram o esforço e tomaram a decisão de fazer, inclusive não indo nas audiências públicas. Nós temos condições, sim, de buscar recursos próprios, temos condições de diálogo com a instância de governo de Estado, mas, sobretudo, no compromisso do governo do presidente Lula, que é nós retomarmos com força e vigor a construção de casas para a moradia popular das pessoas em situação de vulnerabilidade, para que a gente possa estimular a dignidade, trazer também, ampliando a questão de outras políticas públicas para a qualidade de vida dessas pessoas. Também dialogando, volto a dizer,
com os nossos legisladores, com os representantes públicos de Londrina, nas diversas esferas, que podem também nos ajudar, com vontade e decisão política, trazermos recursos para que a gente possa equacionar e resolver esta demanda represada, inclusive da fila de inscritos há décadas na fila da Coab. Candidata, falando agora de segurança pública, né, no seu plano de governo a senhora fala de tratar a Guarda Municipal com o policiamento comunitário e de proximidade. Como que isso funcionaria e como a senhora pretende trabalhar para aumentar o efetivo, né, da Guarda? Hoje a gente tem pouco mais de 300 guardas trabalhando em Londrina. A gente sabe que isso é menos da metade, né, do que o efetivo criado para o município. Como criar mais vagas, né, contratar mais agentes, e como que a senhora pretende trabalhar com a Guarda? Continua sendo essa Guarda com cara de polícia, digamos assim? A Guarda Municipal, ela é uma parte do serviço, né, com atribuição de servidores que os nossos guardas são, eles são concursados, eles passaram para aprovação disso. A questão do compromisso, de resgatar, de fortalecer e de ampliar o papel da guarda como uma guarda amiga da comunidade, como a guarda municipal, como o agente público amigo da criança, amigo da família, amigo do idoso, não só no cuidado com as pessoas, fortalecendo o vínculo da segurança, da formação, do cuidado e do atendimento nas nossas escolas, né? Cuidando e zelando dessa grande ameaça que hoje é a violência nas escolas, que é a violência no entorno da escola, de fortalecer o efetivo da nossa Guarda Municipal dentro do orçamento, destinando rubricas próprias, buscando nos orçamentos das diversas instâncias do Estado o papel de atribuição, de criar melhores condições de trabalho e aumentarmos o nosso efetivo. Sobretudo de uma Guarda Municipal amiga das mulheres que sofrem violência, amiga das nossas crianças que sofrem violência nas comunidades, muitas vezes no lar, né, que não tem a quem recorrer. Fortalecermos o vínculo da Patrulha Maria da Penha, diretamente vinculada à Guarda Municipal, para que a gente tenha atendimento àquela mulher, àquela criança, aquele idoso que sofrendo uma violência tenha acesso e contato imediato, inclusive criando uma linha direta de contato, um acionamento, inclusive fortalecido com a instalação de internet gratuita, permanente, de boa comunidade, nas comunidades de periferia, que isso é fundamental. Quem está sofrendo a violência, quem está sendo agredida, precisa de urgência, que chegue rápido. Fortalecer, inclusive, o efetivo das mulheres, aumentarmos essa participação. E gradativamente, não existe ato mágico em gestão pública, né? É preciso criar as condições, criar mais vagas, né? Termos orçamento para a contratação e irmos cada vez mais humanizando esta dimensão de segurança e também do cuidado e do zelo com o patrimônio público, com os espaços públicos, dar segurança nas praças, para que as famílias possam estar nas praças, fazendo o seu piquenique, vivendo o seu dia de lazer, para as apresentações culturais. Claro que também isso articulado com as outras forças de segurança, mas resgatar e humanizar esse papel da nossa guarda. Bom, candidata, a sua candidatura tem reforçado, né, que é o time Lula. Mas as pesquisas recentes e até as últimas eleições têm demonstrado que o presidente Lula tem certa rejeição por boa parte da população de Londrina. Como que a senhora acredita que essa relação com o governo federal, com o atual presidente, pode afetar a sua candidatura? Nós somos do time do Lula. Eu sou do time do Lula. Eu sou candidata pelo Partido dos Trabalhadores, pelo partido do presidente Lula, né? E nós temos esse grande compromisso de apresentar as nossas propostas, de dizer o quanto que nós podemos potencializar ações concretas, projetos concretos, a partir desse vínculo, dessa pertença, desse contato direto. Londrina precisa retomar
direitos e políticas públicas que nós já implementamos e efetivamos e que hoje elas estão consolidadas com direito. E que muitas, inclusive, foram perdidas, foram deixadas de lado. São essas propostas que figuram no nosso plano de governo que nós queremos apresentar para o povo londrinense, apresentar para os eleitores e as eleitoras que têm sido muitas vezes instrumentalizados, usados e provocados a, inclusive, estarem desmotivados da participação político-eleitoral. Nós confiamos e acreditamos que, principalmente, aquelas pessoas que votaram no presidente Lula, que ajudaram a eleger o presidente Lula e a sua proposta de retomada de um governo compromissado com as necessidades do povo, vai contribuir, vai trazer, vai animar, vai dialogar com o seu conhecido, vai nos apresentar e vai apresentar as nossas propostas. Principalmente para que a gente possa enfrentar a fábrica de fake news, as mentiras que torturadas nas redes sociais viram verdade e que envenenam, violentam, geram agressão. Pessoas têm morrido por causa dessa questão violenta. E nós temos um compromisso, fazer o bom combate, apresentar as nossas propostas, respeitando as propostas dos nossos adversários em Londrina, mas nós queremos fazer e retomar a participação, o envolvimento, a disposição, a alegria. Né? Londrina tem um histórico de participação. Né? As eleições, as disputas eleitorais, que é o que tem de mais sadio, vira momento de participação e não de agressão. Esse é o nosso compromisso com o nosso eleitorado. Somos o time do presidente Lula, fomos em 2020, fomos em 2022 e somos neste momento. E temos canal aberto de participação. Londrina está recebendo recursos de aplicação, eles podem estar represados, mas o presidente Lula, o time do presidente Lula está em ação para resolver os problemas de Londrina. E isso que nós queremos apresentar e dialogar. Agora, Isabel, o PT governou Londrina em 3 gestões, né? O próprio ex-prefeito Nedson é uma figura importante, né, dentro da sua candidatura, né? Eu lembro que eu conversei com ele na convenção da federação. Mas na sua opinião, por que o partido não conseguiu voltar à prefeitura desde a última gestão, né, do Nedson? O que aconteceu que o partido não pôde voltar à administração da cidade nas últimas eleições? O que nós propomos e apresentamos consolidado nessas 3 administrações são direitos que estão consolidados. Volto a dizer, isso é inegável, todo mundo sabe. Né? A população sabe onde ela foi regularizada, onde a quadra da escola foi construída, onde o programa do Rio da Minha Rua chegou, onde o programa de coleta seletiva estava. Né? O que nós temos que fazer é propiciar o revezamento, né, dos partidos, dos candidatáveis à frente do serviço da prefeitura é o que tem de mais saudável e de mais democrático, porque é o poder de escolha, o poder e a opção do eleitorado e do povo londrinense. E é nisso que nós acreditamos, né? Em apresentar as propostas, em dialogar, porque se vale o espelho da referência do que nós fizemos, as pessoas sabem onde que isso está. A comunidade sabe onde que isso está. Né? E isso que você disse, os membros do nosso partido com a experiência podem nos ajudar e trazer o caminho, mas hoje a candidata em Londrina é Isabel Cristina, tem uma proposta construída e vale a experiência, né, não só dos ex-prefeitos, mas vale também a contribuição da nossa chapa de candidatos e candidatas a vereadora, vale as propostas e essa articulação fina com as propostas do governo federal e do presidente Lula, vale a articulação com os segmentos da sociedade, vale a parceria, vale a relação com o Estado e o governo, né, que esteja à frente. Então esse é o nosso compromisso. O partido não foge à luta. Nós acreditamos que nós temos uma campanha bonita, forte, consistente para apresentar e debater com o povo de Londrina. E nós vamos fazer isso com a força, inclusive, da nossa militância, da participação dos membros do nosso partido, dos movimentos, das organizações sociais, que sabe o que já foi consolidado e aquilo que nós podemos ampliar neste momento. Seguindo o raciocínio da sua última resposta, essa não é a sua primeira candidatura. Mas a senhora tem adversários com nomes que estavam mais em evidência, porque são 2 deputados, um ex-prefeito,
a ex-secretária de Educação. Por exemplo, quando a gente vai pesquisar no site do PT do Paraná, a senhora não é citada ali, né? A página do PT do Paraná fala da Maria do Rosário, da campanha do Rogério Correia, lá em Minas, né? Do Marcelo Ramos em Amazonas. Então, eu queria saber qual é o apoio do partido para a sua candidatura aqui. E quem vem aqui no seu palanque? O Lula vem, a Gleisi. Quem a senhora vai trazer para colocar o seu nome um pouco mais em destaque? A minha candidatura ela está colocada desde o dia 30 de setembro, com o apoio, com o reconhecimento do Partido dos Trabalhadores, né? O desafio hoje é que a gente tem esse desafio. Aquilo que não aparece na rede social não existe, né? Então, o presidente Lula, no mês de setembro, no mês de outubro do ano passado, eu estive com o presidente Lula, estive com a presidenta Gleisi, o compromisso e a importância de Londrina ter candidatura, de Londrina conhecer as propostas, de ampliarmos os direitos das pessoas. O compromisso, nós sabemos que o papel do presidente Lula não é estar só, né? O presidente Lula é essa figura, é sempre a nossa grande referência, é em quem nós nos inspiramos como essa figura política, gestora, amiga do povo, preocupada com a situação do povo. Nós temos também, hoje, as eleições são em vários municípios, principalmente nas capitais. A presidenta Gleisi é uma só. Então, o tempo é muito curto, mas nós temos o apoio. Nós temos tido o apoio da presidenta, da direção do partido. Nós temos tido aqui a representação do governo federal, a representação do presidente Lula, principalmente no deputado Arilson Chiorato, que é o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Londrina, que esteve na nossa convenção, esteve nos encontros de deliberação sobre a decisão de termos a nossa candidatura, e principalmente a figura do deputado federal Eniver, que hoje está à frente da Itaipu Binacional e que é essa representação do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. Muito afinado conosco, nos orientando, participando, motivando e fortalecendo os nossos vínculos. Nós temos também os nossos grandes figuras parlamentares que temos os canais de diálogo e de fortalecimento. E principalmente o compromisso da executiva, da direção do nosso partido, né? Nós sabemos que segundo turno é uma outra eleição e que este momento é um momento, mas eu quero aqui reafirmar o compromisso e o estreitamento do contato pessoal do presidente Lula, que me disse: menina, vamos lá, Londrina é do nosso coração. Então, o presidente Lula esteve em outros momentos, sempre tem um compromisso, e o maior compromisso do Partido dos Trabalhadores, na figura do governo federal, são os recursos que têm chegado a Londrina. Este é o maior compromisso e é o que nos assegura termos, sim, uma candidatura com propositura, com envergadura, com muito ânimo, com muita esperança e disposição. O ex-deputado André Vargas deve ser figura frequente na campanha, Isabel? O ex-deputado André Vargas, hoje ele mora em Ibiporã. Mas é uma pessoa que tem a sua contribuição, tem uma larga experiência e que, quando nos encontramos, sempre conversamos sobre política, trocamos ideias, né? Dialogamos sobre estratégias, e é uma pessoa que tem uma influência no universo e no mundo político, não só dentro do Partido dos Trabalhadores, mas é alguém que tem o diálogo com os parlamentares de Londrina, com os parlamentares, inclusive, federais, tem esse espaço. Então, com certeza, tem contribuição, tem trazido a sua solidariedade, a sua presença, e com quem nós temos vínculo histórico também, né? Então, essa questão dele é sempre a experiência, sempre será bem-vinda, né? Nessa expectativa de, como já foi dito, né? Numa campanha você não desperdiça nenhuma contribuição. É isso. A senhora tem agora até 1 minuto e meio para suas considerações finais. Povo londrinense, minha gente querida de Londrina. Estamos iniciando esse processo, estamos no meio da campanha, um momento decisivo, que estamos conversando e se encontrando. Estamos apresentando as nossas propostas, são 13 pontos consistentes daquilo que é possível fazer, daquilo que basta e que depende da decisão política e da vontade política
de não só no orçamento local do município, mas buscarmos nas outras esferas do Estado, seja no nível do Paraná, seja no governo federal, contando inclusive com a contribuição dos nossos parlamentares. Tenho fé, acredito que estamos fazendo uma boa e merecida campanha que você, londrinense, eleitor, pai, mãe de família, merece, com dignidade, com verdade e com respeito. Boa campanha para nós, rumo à vitória. Meu abraço. Essa foi a entrevista com a candidata Isabel Diniz, da Federação Brasil da Esperança PT, PV, PCdoB. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.